Iluminemos o Santuário, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Emmanuel comenta: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado, absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz, na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas, porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel sobre as leis divinas que tratam da expiação, do retorno do indivíduo a Deus quando ele se vê numa situação que não pode mais satisfazer as suas vontades, os seus prazeres. Emmanuel trata das pessoas que, enquanto têm possibilidades financeiras e de saúde para usufruírem do mundo, são irônicas e cômicas, fazendo anedotas sobre tudo. Porém, quando a expiação chega, quando o sofrimento lhes bate à porta, se revoltam contra Deus, porque não podem mais usufruir dos prazeres que antes realizavam de forma livre e sem qualquer compromisso com o seu adiantamento espiritual. Por isso, Emmanuel nos pede: iluminemos o santuário, porque o esforço individual é o que ditará a diferença entre as criaturas. Todos recebemos as mesmas oportunidades, seja nessa existência ou em outra, mas a diferença é o esforço de cada um para evoluir. Emmanuel diz que todos nós recebemos as mesmas possibilidades de crescimento mental, de elevação ao campo superior da vida. Por isso somos santuários do Deus vivo, conforme a palavra de Paulo. Apesar disso, as pessoas se afastam da luz eterna
Dizem não possuir fé porque justamente se revoltaram contra Deus ao não ter mais as mesmas possibilidades financeiras e de saúde. Se preocupam então com as bobagens de cada dia na esfera inferior, transformando esperanças em ambições criminosas ou no fanatismo cego. Não escutam, portanto, a palavra do Senhor no seu santuário interno. Então, obcecada pelas ilusões da terra, não escuta mais a Deus. Por isso, essas fronteiras erguidas contra as advertências sublimes, esses vícios que levam à aflição, afasta o homem de Deus e fica rico de realizações transitórias, como um mendigo de luz e de paz, quando chega à velhice. Finaliza então Emmanuel nos abençoando com a informação de que Deus continua ensinando, continua amando, que Jesus Cristo, nosso Mestre, nos orienta e dirige a cada dia, mas nós não podemos ter a surdez, deixando de ouvir os seus conselhos, as suas lições, e assim, merecendo a renovação pelo sofrimento, a fim de que a mente desviada, obscura, descubra valores que necessita para evoluir, trazendo ela de volta ao santuário de si mesma para se reencontrar com Deus. Notem que Emmanuel é claro a nos esclarecer que nós nos afastamos de Deus quando nos dedicamos ao mal, quando erramos, quando preferimos nos dedicar às satisfações inferiores, aos vícios, ao invés de buscar uma renovação íntima, de buscar a nossa elevação espiritual. Por isso, quando o sofrimento nos bate à porta, voltamos a Deus, e esse é o objetivo da expiação, a fim de que o indivíduo reflita, repare o erro cometido e volte humildemente ao regaço do Pai. Que assim seja.